salvar. Que história tão maravilhosa, notável, sublime, sem par. Oh, que gozo será repeti-la na glória e a Cristo Senhor contemplar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus esteja derramado nos vossos corações. Que vocês estejam inteirados da palavra de Deus, amando o conhecimento da palavra de Deus, priorizando em suas vidas a palavra do nosso Deus, que é a coisa mais importante que o crente tem aqui nessa jornada, nessa caminhada cristã, a palavra do Senhor, saber a orientação de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, ser guiado por Deus, e isso pela palavra. Que maravilha ter você aqui no nosso canal, o canal Maravilhoso Conselheiro, ter você aqui nos acompanhando, tendo você aqui acompanhando a lição diária junto conosco, e vamos fazer a lição de hoje, dia 8 de agosto, 8/8 de 2024. Vamos estar lendo a lição de hoje, que será no livro de Atos dos Apóstolos. Ontem foi em Atos dos Apóstolos, né? Hoje também, no Atos capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 10. Atos capítulo 16, do versículo 6 ao versículo 10. E o título da nossa lição de hoje é: O Espírito guia e restringe. O Espírito guia o crente, e o Espírito orienta, né, o crente, e restringe também. Então, se o Espírito tiver que proibir, se o Espírito tiver que coagir, se o Espírito tiver que impedir, ele vai fazer isso. Ele vai restringir, porque ele também pode, ele tem autoridade para isso. Ele não só tem autoridade para permitir, como também tem autoridade para não permitir. Ele restringe também. Vamos ler? E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito Jesus não permitiu, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Versículo 9 agora. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, da Macedônia, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. No nome do Senhor Jesus. Amém. O que vemos aqui então na nossa lição de hoje? O que observamos aqui na nossa lição? Que o Espírito Santo, ele guia. Sim, nós aprendemos isso lá no capítulo 14 de João, que o Espírito da verdade, ele guiará o crente, guiará o convertido, guiará o seu testemunha em toda a verdade. Então o Espírito guia, ele tem esse poder de guiar. Mas vemos também o Espírito impedindo, o Espírito restringindo os discípulos aqui. No versículo 6 e versículo 7, disse que, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo pode impedir? Pode. Ali vemos o caso, eles tinham uma boa intenção. Eles foram impedidos de pregar a palavra. Vemos ali no versículo 6, eles queriam anunciar a palavra na Ásia, e eles foram impedidos de fazer isso. O Espírito Santo não permitiu eles de fazerem isso. Então eles tinham uma boa intenção, pregar a palavra. Mas, irmãos, entenda que nem sempre a nossa boa intenção é a vontade de Deus. Nem sempre a nossa boa intenção é porque Deus quer assim. Isso que nós temos que entender. Deus, os planos do Espírito, os planos de Deus, às vezes são diferentes dos nossos. Nós queremos ir naquela direção ali, mas o Espírito quer que nós vamos nessa direção aqui. E nós temos que entender isso. Às vezes temos interesse de ir para determinado lugar, mas a intenção do Espírito é outro lugar, outro determinado lugar. Às vezes nós queremos X, mas o Espírito quer Y. E aí nós falamos, mas o X não é pecado. Mas o X não é errado. Está na Bíblia que podemos fazer o X. Está na Bíblia. Mas aí que está a vontade do Espírito. Qual é o querer do Espírito? Não é só ter boa intenção. Não é só ter um bom querer. Mas nós temos que entender também qual é a vontade do Espírito. O que o Espírito quer. O Espírito quer o mesmo que eu quero?
eu quero tal coisa. O Espírito também quer o mesmo que eu quero. Eu quero pregar em tal região. Eu quero abrir um ponto de trabalho em tal bairro. O Espírito quer também? O Espírito também quer o mesmo que você quer? Ou é só você que quer? Ou é só você que está querendo? Porque quando a gente tende a fazer o que nós queremos, não dá certo. Não funciona. Não vinga. Quando nós fazemos porque queremos fazer, não funciona. Tem que ser o que o Espírito quer. E aqui nós vemos o seguinte: o Espírito manifestando a vontade dele. Aprendemos essa semana que o Espírito Santo fala, né? Nós lemos aí na segunda-feira que o Espírito Santo tem esse poder de falar, de dizer. O Espírito Santo então disse à igreja de Antioquia: separai-me, Paulo e Barnabé. Então o Espírito fala. E vemos aqui na lição de hoje agora o Espírito que não é só o Espírito que fala, mas é o Espírito agora que também age. E a ação dele é uma ação que pode impedir, uma ação que pode coibir, uma ação que pode coagir, é uma ação que pode limitar, segurar, prender. O Espírito age, não só fala, como ele pode agir também na vida do crente. E aqui foi impedindo. Aí no versículo 7 fala que eles fizeram outra tentativa. A Mísia tentava ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então vemos aqui o versículo 6 e versículo 7 falando do Espírito impedindo. O Espírito Santo e o Espírito de Jesus, que é o mesmo Espírito, proibindo, impedindo, não autorizando, não permitindo que os discípulos fizessem aquilo que eles queriam, por mais que fosse uma boa intenção. Irmãos, nós não sabemos como foi o meio, como foi a forma que o Espírito ali agiu. Nós não sabemos. Não está escrito se o Espírito Santo falou ao coração dos irmãos, ou se o Espírito Santo manifestou através de uma visão, se o Espírito usou alguém para falar com eles, ou se o Espírito Santo falou dentro deles mesmo, falou dentro da vida de cada um deles. Nós não sabemos qual foi a forma, qual foi o meio, mas o que nós sabemos é que o Espírito falou. O que nós sabemos é que o Espírito se manifestou. E o que nós sabemos, o que está registrado na nossa leitura, é que o Espírito Santo agiu. O Espírito Santo se manifestou proibindo. O Espírito Santo se manifestou aqui agora restringindo. Irmãos, o Espírito age de várias formas, de várias maneiras. Nós não sabemos como ele agiu, como ele falou ali, como ele se manifestou. Mas nós sabemos que os discípulos entenderam. Nós não sabemos a forma que o Espírito Santo impediu. Como? Mas nós sabemos que ele impediu e os discípulos entenderam. Eles compreenderam o que Deus estava falando, o que o Espírito estava fazendo. Eles entenderam. Olha, o Espírito não está permitindo, o Espírito não está autorizando. Nós queremos, nós desejamos, nós planejamos, mas Deus não está querendo isso. Deus não está querendo executar conforme nós queremos, conforme nós decidimos. O Espírito está tendo outra visão, o Espírito está tendo outra forma, outra ótica sobre isso. Então vamos nos submeter à vontade do Espírito Santo. Aí eu faço uma pergunta. Você entende quando o Espírito Santo fala contigo? Quando o Espírito Santo se revela, impedindo você de tomar certa atitude, impedindo você de ter um certo comportamento, tomar uma certa decisão. Você tem que tomar uma decisão e você gostou de tal coisa. Por você próprio, você tomaria tal escolha, porque você gostou, você foi com a cara daquilo ali. Mas você entende quando o Espírito fala: ó, eu não gostei. Você gostou, mas eu não gostei. Por você, você escolheria. Por você tomaria essa decisão. Mas não é a decisão que eu quero. Você consegue entender quando o Espírito age assim? Quando o Espírito fala assim? Você consegue perceber? Nós precisamos de maturidade cristã para entender a voz do Espírito. Senão nós vamos querer fazer segundo o que nós queremos, segundo o que nós pensamos, segundo o que nós achamos. E não é assim. Dentro da igreja, o ministério dentro da igreja não é conforme nós achamos mais bonito. Nós não vamos escalar para pregar só quem eu acho que prega bem, só quem eu acho que fala melhor. Não, é o Espírito que escolhe quem ele quer, e ele escolhe quem ele deseja. E detalhe, não precisa ser um bom eloquente. Se ele quiser, o servo que ele escolher, deixa Deus agir conforme ele quer, e não conforme nós queremos, quem nós preferimos. Não é assim. Nós não vamos ter um líder que nós escolhemos. Nós não vamos ter um presbítero sobre nós que nós decidimos quem que nós queremos. Mas nós temos um presbítero, nós temos um pastor que é Deus que escolheu, que é o Espírito que quer. Aí é diferente. E a minha pergunta volto a fazer. Você entende? Você compreende quando o Senhor se manifesta? Quando o Espírito se manifesta? Você entende?
Por que eu faço essa pergunta? Por que eu estou perguntando isso? Se você entende quando o Espírito age, quando é o Espírito agindo, e o Espírito então proibindo, o Espírito então não autorizando alguma coisa, e você então entende. O Espírito não está deixando não. O Espírito não está permitindo isso não. Por que eu estou perguntando? Porque nós temos que ter esse discernimento. É necessário você ter esse discernimento, você conseguir ter essa percepção. Porque muitas coisas é o Espírito impedindo. Muitas coisas é o Espírito não permitindo acontecer. Mas outras coisas pode ser o diabo também atrapalhando. Pode ser o diabo também impedindo. Tá? Tem que ter esse discernimento. Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 18. Por isto quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Olha, ele queria ir a Tessalônica não uma vez só, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou no caminho. Satanás impediu. Satanás barrou no caminho, atrapalhou. Olha só. Então, por isso que eu estou perguntando. Você entende quando é Deus, quando é o Espírito impedindo, para você entender quando é algo de Deus, ou quando é o diabo atrapalhando. Quando é o diabo que está perturbando e é o diabo que está tentando impedir que a coisa seja feita, que a viagem seja realizada, que aquela decisão seja tomada. Então, ou seja, você tem que ter essa maturidade, você tem que ter essa capacidade de percepção. Porque tem coisas que é Deus proibindo, mas tem coisa que não é Deus impedindo. Às vezes pode ser o diabo mesmo pondo dificuldade e empecilho. E é aí que você tem que entender. Você tem que perceber, e quando é Deus, você se submete. Quando é o diabo, você repreende. Muitas vezes isso acontece. Nós planejamos viagens, mas pode ser que o Espírito Santo não queira. Nós projetamos eventos. Vou fazer tal evento. Vou alugar um espaço assim. Vou chamar o quarteto. Vou chamar o irmão lá do estado tal para vir cá pregar. Tal. A gente faz planejamentos, faz planos, mas o Espírito Santo tem que estar de acordo, senão o Espírito Santo pode intervir ali e não deixar esse evento acontecer. Então, seja viagens, seja eventos, seja decisões. Vou tomar tal decisão. Eu estou querendo fechar a porta do lado de cá, estou querendo abrir para o lado de cá. Vou tomar tal decisão. Eu estou querendo aumentar o salão da casa de oração. Estou querendo fazer isso, estou querendo fazer aquilo. Estou querendo abrir um ponto de trabalho em tal e tal lugar. Muitas coisas nós temos que nos sujeitar a decisão do Espírito Santo, que se o Espírito Santo não permitir, nós não podemos prosseguir com aquele pensamento, nós não podemos prosseguir com aquela escolha, com aquela decisão. Temos que entender isso. Portanto, vemos aqui na lição de hoje o Espírito Santo impedindo, o Espírito de Jesus impedindo eles de viajarem. Vamos analisar um negócio aqui, vamos analisar um mapa. Vamos prestar atenção em um mapa. Vou colocar aqui um mapa para a gente poder estar analisando o seguinte. Vemos naquele lado ali, vemos aonde eles queriam ir, vemos para onde eles estavam querendo seguir. Você consegue perceber? Aonde eles estavam querendo ir? Aonde? Ásia, olha lá, Ásia, Bitínia, tá vendo? Aonde eles queriam ir, no versículo 6, versículo 7, Ásia, Bitínia, olha lá. Só que o Espírito não permitiu. Aí como o Espírito não permitiu, eles então não prosseguiram. Eles não insistiram não. Aí o que eles fizeram? A gente vê que eles deram meia volta. E eles pararam ali, ali. Troade. Onde desce para Troade. Tá vendo? Onde desce para Troade. Aqui que eles pararam. Aí nisso que eles pararam ali, então eles perceberam que, nós vamos ler nos versículos adiante, que Paulo teve uma visão e apareceu um homem pedindo para ajudar. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Olha onde está a Macedônia, irmãos. Está oposto. Está exatamente no sentido contrário, sentido oposto aonde eles queriam ir, para a Ásia. Olha, no sentido oposto, aonde eles queriam ir e aonde o Espírito Santo falou que era para eles realmente ir, que é onde veio a visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, é assim. Eu mostrei esse mapa aqui para você ter uma noção da direção oposta, contrária. O discípulo queria ir para lá e o Espírito mandando ir para cá. Por isso que eu fiz questão de colocar o mapa ali, para você ver que realmente era dar meia volta. Era literalmente dar meia volta. Eles queriam ir para uma direção e o Espírito querendo ir para outra direção. Então aonde o Espírito impediu, o Espírito de Jesus não permitiu. E eu falo para você, irmão, entenda, compreenda, tenha a espiritualidade suficiente para entender a vontade de Deus,
para entender o querer do Espírito. E quando o Espírito impedir, entenda o Espírito Santo impedindo. Entenda o Espírito Santo falando. Entenda o Espírito Santo agindo. Como eu falei em lições anteriores, como eu preguei aqui, baseado em segunda-feira, que às vezes nós não ouvimos o Espírito porque nós não estamos atentos. Às vezes nós não ouvimos, não percebemos a ação do Espírito porque nós não estamos prontos para o Espírito. Nós não estamos sensíveis ao Espírito. Nós não estamos dedicados a ouvir o Espírito. Nós deixamos o pecado nos adormecer. Nós deixamos a desobediência nos anestesiar. E a gente acaba ficando insensíveis à voz do Espírito. Nós não ouvimos. E como eu falei na lição de segunda-feira, não é que Deus não fala. Não é que o Espírito não está se manifestando. O Espírito não está falando. Tá? O problema é o crente que, por causa do pecado, ele extingue o Espírito Santo. Ele apaga o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 19, fala: não extingueis o Espírito, porque nós não podemos extinguir o Espírito Santo, deixar ele menosprezado, desprezar ele, deixar ele jogado por escanteio. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que dar espaço ao Espírito. Nós temos que permitir que ele age, permitir que ele fale. E quando nós damos espaço, ele fala, ele se manifesta. É só nós prestar atenção que ele está falando. Talvez ele está usando esse vídeo aqui para te despertar. Talvez ele está usando as nossas lições diárias, a lição de ontem, para te despertar, para falar algo com você. Só que você ouve, finge que não é com você não. Você ouve, finge que não falou nada com você não, porque você está anestesiado, você está adormecido. Por algum motivo, a tua carne não está deixando você ouvir a voz do Espírito, porque você está extinguindo ele. Não extinguis o Espírito, não extingais, não é para a gente apagar o Espírito. Outro versículo, Efésios 4, verso 30, eu citei aqui na segunda-feira também: não entristeçais o Espírito Santo. Às vezes nós entristecemos ele com pecado. Nós damos liberdade ao pecado, nós damos espaço ao pecado na nossa vida. E nós permitindo a inveja, quando a gente inveja as coisas dos outros, quando nós cobiçamos as coisas dos outros, praticamos concupiscência, quando nós somos levianos, carnais, somos frívolos, nós não somos espirituais, nós gostamos de coisas bobas, gostamos de coisas secular, música secular, futebol, coisa secular, nós permitimos coisas bobas, novela, coisas dessa vida, shopping, cinema, praia, deixamos coisas seculares tomar conta de nós de tal forma que nós não ouvimos mais o Espírito. Agora é só a carne que fala, é só o mundo que fala, é só a vida secular que fala, é só os nossos desejos que fala, é o nosso ego, é só o nosso ego que está falando, é só eu que estou falando, é eu que quero. E nós não ficamos agora dispostos a ouvir o que o Espírito quer. Ouvir o que o Espírito está falando, ouvir a vontade de Deus. E o Espírito fala, mas às vezes nós entristecemos ele e nós não ouvimos ele falar. Nós não percebemos. Este é o problema. E ali os irmãos entenderam. O Espírito Santo impediu, o Espírito de Jesus não permitiu e eles entenderam. E eu pergunto para você de novo: você entende quando Deus está falando? Por acaso Deus tem falado com você? Irmão, isso é coisa séria. Responde isso porque isso é coisa séria. Se Deus não tem falado com você, está tendo algum problema. Não em Deus, mas em você. Porque se você é um testemunha, se você é um crente, se você é um convertido, irmão, que convertido é esse que o Espírito não fala com ele? Presta atenção, hein? É hora de acordar, é hora de despertar. Se o Espírito não está falando com você, tem um problema aí. Tem pecado aí. Tem carne aí. Cuidado! À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. É o que ele falava ali no versículo 9. Todos os dias, por toda parte, existe pessoas gritando por socorro. Ajuda-nos! Todos os dias. Nós tropeçamos em pessoas na rua, olhando para nós e pedindo ajuda, socorro, ajuda. Eu estou atolado no mal, o pecado está atolado até o pescoço em mim, me ajuda. Por favor, me socorra. Eu estou acorrentado, eu estou algemado, eu estou amarrado, me ajuda.
Todo dia nós vemos gente pedindo por socorro, gritando por ajuda, e nós ignoramos e não fazemos nada. E nós fingimos que não é conosco, que não é problema nosso. Fingimos que não é problema meu. Todo dia, crianças no sinal vendendo bala, nós passamos por aquela situação e achamos que isso não é problema meu. Crianças vendendo droga, crianças trabalhando de aviãozinho, nós achamos que não é problema meu, não é problema nosso. Todos os dias, homens e mulheres atolados no álcool, atolados no crack, atolados na droga, sentado na calçada, quando não está deitado, jogado, sentado na calçada, oprimido. Você vê a opressão montada no lombo deles, e nós olhamos e falamos que não é problema nosso, não é problema meu não, isso é problema de outro, é outra pessoa que tem que fazer alguma coisa, não é problema meu não. E nós vemos essas pessoas gritando por socorro, não com voz, não com palavra, não igual na visão ali do apóstolo Paulo, mas eles, dentro dos olhos dele, nós olhamos os seus olhares e vemos dentro do olhar deles, gritando por socorro, ajuda-nos, nós estamos indo para o inferno, nós estamos amarrados, nós estamos amordaçados, nós estamos acorrentados, ajuda-nos, alguém faz alguma coisa por nós, e nós não fazemos nada, somos egoístas. Nós somos egocêntricos, nós só pensamos no nosso problema, nós só pensamos na nossa vida, só pensamos no nosso bolso, só pensamos na nossa casa, só pensamos nos nossos desejos, que são tudo desejos materiais, não é nada espiritual. Se eu perguntar para você qual é o seu maior desejo, tenho certeza que você vai me falar 1, 2, 3, você vai me falar 10 coisas, mas nenhuma delas é coisa espiritual. Meu desejo é crescer na graça, meu desejo é aprender mais da Bíblia, meu desejo é ser um missionário, meu desejo é que Deus me usa para eu alcançar várias pessoas. Não, se eu te perguntar qual é o teu desejo, você vai me falar 1000 coisas e nenhuma é espiritual, nenhuma. Você vai me falar vários desejos e nenhum fala a respeito da vida espiritual. E isso mostrando que você já está anestesiado, você já está dormente, você já está dormindo, você já está amortecido, mostrando que você está insensível ao Espírito. O Espírito falou ali com os discípulos e eles então prestaram atenção, eles então entenderam, não é para lá não, é para cá. Não é para a Ásia não, é para Macedônia. Vamos para Macedônia. Não é para o norte não, é para o sul. Vamos para o sul. Não é para o leste não, é para o oeste. E nós não entendemos quando o Espírito fala. Por que nós não entendemos? O pecado não deixa. Nós estamos enraizados, irmão, na ignorância. Nós estamos afundados na ignorância e nós não conseguimos perceber Deus falando. Deus fala conosco. Nesse vídeo aqui Deus está falando. E dificilmente, talvez você vai estar percebendo que está falando com você, que está acordando você, que é você que está dormindo, que é você que está morrendo, é você que está anestesiado. Dificilmente você vai entender que é você que está tropeçando em cima dessas almas que eu acabei de falar, não está fazendo nada, não está entregando um folheto, não está levando um missionário lá, não está levando um pregador lá, se você mesmo não sabe pregar. Você não está fazendo nada para o seu vizinho indo para o inferno e você não está falando nada, você não está fazendo nada. Eu estou falando isso para você para servir de despertamento, porque isso acontece. A visão que Paulo teve passa a Macedônia e ajuda-nos. Hoje nós estamos tendo mesmo um grito de socorro. As pessoas estão gritando por socorro hoje também na rua. Está falando, me ajuda. Meu casamento está acabando, me ajuda. Eu estou entrando no vício, do álcool, eu estou me afundando, me ajuda. Eu estou na prostituição, eu estou vivendo uma vida promíscua, eu estou prestes a pegar uma DST, me ajuda. E às vezes não fazemos nada, às vezes não nos movemos do nosso lugar, não levantamos do nosso sofazinho, às vezes nós não fazemos nada, continuamos assistindo Netflix com coisa que não está acontecendo nada, continuamos a nossa vidinha, jogando o nosso joguinho do tigrinho, aquela merdinha, ficamos lá jogando aquele trem, ficamos perdendo tempo, jogando paciência, perdendo tempo com conversa fiada, falando basneira, falando um monte de bobeira, perdendo tempo e coisas importantes nós não fazemos. E as pessoas gritando, nos ajuda, ajuda, pedindo socorro. E nós não ouvimos, porque o pecado não deixa, a nossa negligência não deixa. Esse que é o problema. Nós estamos afundados na nossa ignorância e nós não conseguimos perceber, nós não conseguimos ver. Nós não conseguimos, o nosso comodismo não está deixando a gente ver as coisas. Está tudo muito fácil. E a facilidade está atrapalhando
atrapalhando demais a gente fazer a obra de Deus, a gente fazer a obra. Está atrapalhando. Igual esse ministério aqui meu, aqui no nosso canal. Se eu olhar as dificuldades, eu paro de gravar. Se eu olhar as dificuldades, eu paro. Porque é muita dificuldade. Não é só apertar o play, começar a gravar e depois enviar, não. Não é isso, não. É muito mais do que isso. Estudar uma lição, estudar uma pilha de Bíblia, aprender um conteúdo, depois gastar um tempão passando esse conteúdo no vídeo, depois editando esse vídeo, depois postando esse vídeo. E meus irmãos, para alcançar várias pessoas, isso demanda tempo, isso custa, não é fácil não. Eu tenho às vezes que deixar de fazer pra mim, eu tenho que deixar de fazer minhas corridas de aplicativo, que eu faço Uber, eu tenho que deixar de fazer minhas corridas pra mim poder estar fazendo esse ministério, que se eu olhar a dificuldade eu paro, se eu olhar essa dificuldade eu não continuo fazendo. Então nós não podemos olhar a dificuldade, nós não podemos olhar os problemas, nós temos que olhar as pessoas pedindo ajuda e ajudar, e ir ao encontro delas. E o versículo 10, para encerrar nossa leitura: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Imediatamente. Aqui a minha tradução é atualizada, mas a Bíblia corrigida fala logo. A palavra logo. E logo, né? Ou seja, imediatamente. Eles não demoraram. Foi perceber a vontade do Espírito, foi receber aquela visão, foi Deus falar com eles e imediatamente eles obedeceram. E eu quero frisar isso. Vamos obedecer imediato. Vamos obedecer logo, sem demora, sem lerdeza. Vamos ser prontos para obedecer, dispostos à obediência. Vamos obedecer assim que a gente ouve a palavra, assim que você é despertado aqui nessa mensagem, já se levanta e faz alguma coisa, melhora alguma coisa. Não continua praticando o pecado que eu mencionei aqui não, a negligência. Não continua praticando o pecado que eu divulguei aqui não, o comodismo. Não continua assim não, pelo contrário, se movimenta, deixe de ser preguiçoso, se levanta e logo, imediatamente, cumpra, obedeça o propósito de Deus. Nós temos que fazer de imediato. Irmão, você obedece de imediato aquilo que Deus fala contigo? Você tem prazer de obedecer logo, de imediato, na mesma hora, quando Deus fala com você? Você vai na igreja, ouve uma palavra, ouve um estudo, o pregador fala algo que você sente que serviu para você, fala algo que você percebe que tocou em você, foi para você, e você muda, ou você ainda demora mais ou menos ainda uns 4, 5, 10 anos para mudar? Você muda, você obedece, Eu estou falando isso porque às vezes quando o caso é do nosso interesse, a gente faz imediatamente. Quando é para o nosso interesse, quando é para nós imediatamente fazemos. Que é para nós, a gente faz na hora. É para mim, é a minha casa? Então se é para mim, vou fazer rápido. Ah, é para a casa de Deus? Ah, então depois eu faço. Então semana que vem eu falo para os irmãos que eu faço. Ah, então mês que vem eu faço. Você é desses? Você faz as coisas de Deus, a obra de Deus, com que precisão? Você faz a obra de Deus com que tempo? Agora? Depois? Ontem? Você faz as coisas de Deus para ontem ou você faz para o ano que vem ainda? Qual é a disposição que você tem para obedecer? Você pode responder essa pergunta que eu estou fazendo aqui? Você tem condições de responder essa pergunta? Eles obedeceram. E aí que está o título da nossa lição de hoje. O Espírito guia e o Espírito restringe. Não é assim o título da nossa lição? Então é o Espírito que está no comando. Não é isso? É o Espírito que está na dianteira. É o Espírito que está de frente. Não é isso? Ele guia, ele escolhe, ele fala, ele envia, ele separa, né? As lições que nós estamos estudando desde segunda-feira. E vai ser a lição de domingo. Enviado pelo Espírito Santo. Vai ser a lição de domingo. O Espírito Santo então que está na frente. É o Espírito que está fazendo tudo. É ele que faz tudo. Por nosso intermédio. Nós somos ferramentas. Nós somos instrumentos. Aí eu falo de Paulo. Na lição de Paulo, né, de semana passada. Paulo é um vaso escolhido. Paulo é um instrumento escolhido. Nós somos instrumentos. Mas quem faz tudo em todos é o Espírito. Porque não depende do que quer e nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então o que nós vemos com isso? Se é o Espírito que está no comando, se é o Espírito que está na frente, então eles estão sob o domínio do Espírito. Então por isso que eles obedecem imediatamente. Porque quem está fazendo é o Espírito. E quem está no controle é o Espírito. Então eles se submetem ao Espírito. Se é o Senhor que está no controle, então eu vou. Se é o Senhor que está no controle, então eu faço. Se é o Senhor que está no controle, eu canto. Se é o Senhor que está no controle, eu prego. É o Senhor que está no controle, eu evangelizo ou entrego folheto.
Se é o Senhor que está no controle, eu faço a visita, eu marco a visita. É o Senhor que está no controle, então eu faço. É Ele que está no controle. É Ele que sabe o que é melhor. É Ele que age. É Ele que proíbe. É Ele que impede. É Ele que autoriza. É Ele que permite. É Ele que guia. É Ele que faz tudo. É Ele que está no controle. Então eu obedeço. Eu vou fazer. Não é para lá não? É para cá? Então eu vou para cá. Nós temos que ter essa disponibilidade. Nós temos que ter esse prazer em fazer de acordo com a vontade de Deus. Obedecer logo. Obedecer de imediato. Nós temos que fazer isso. As pessoas estão gritando por socorro. As almas estão gritando sedenta. As almas estão gritando por salvação. E nós perdendo tempo assistindo o jogo do Brasil. Nós perdendo tempo. Perdendo tempo com o Brasileirão. Se o Flamengo é líder, se o Palmeiras é líder, nós estamos perdendo tempo com bobeira. Perdendo tempo com bobeira. E as almas indo para o inferno. E nós muito mal, visitando a igreja aos domingos, esquentando banco aos domingos. Ah, não. Vamos parar com isso. Vamos parar com esse negócio. Vamos mudar essa história. Vamos mudar esse contexto. Nós temos que ser obedientes. Nós temos que fazer muito mais do que ir na igreja e esquentar banco. Nós temos muito mais para fazer. O campo é grande. Grande é a seara. Os ceifeiros são poucos. É muita coisa que nós temos para fazer. Então vamos fazer. E se nós não fazer, vamos patrocinar quem está fazendo. Vamos fazer algo. Vamos fazer algo. Algo tem que acontecer. Algo tem que surgir. E eles então, de imediato, foram para lá. E nós temos que fazer isso. E vamos finalizar nossa lição de hoje concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deus havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vamos finalizar aqui nesse versículo 10. Mais uma vez, de trocentas vezes que eu falo no nosso vídeo, que eu falo aqui no nosso canal, nas nossas lições, eles não foram anunciando as ideias deles. Eles não foram anunciando o nome deles. Eles não foram anunciando o ministério deles. Eles não foram anunciando nem sequer qual é o nome da igreja deles. Como é a igreja deles. Que a igreja deles é boa, que a igreja deles é certinha, que a igreja deles é a mais obediente que tem, a igreja deles é a mais certa que tem. Eles não foram anunciando isso. Eles não foram anunciando filosofias. Eles não foram anunciando sofismas. Eles não foram anunciando pensamentos, teorias. Eles não foram anunciando ideologias. Meus irmãos, eu estou careca, cansado, eu estou rouco de falar aqui no nosso canal. Não é isso o foco dos pregadores, que não é isso que tem que ser o foco da igreja. Anunciar o Evangelho. É isso, a palavra de Deus. Anunciar o Evangelho. Está aqui nesse versículo 10. E não anunciar nossos pensamentos. Anunciar o que nós achamos. Anunciar nossos pontos de vista. Não é isso. Mas se é nos nossos dias de hoje, seria assim. E o Júnior então foi anunciando a igreja dele, casa de oração. E o Júnior então foi anunciando o que ele concorda e o que ele não concorda. E o Júnior então foi falando as teorias, o que ele acha que vai ser e o que ele acha que vai acontecer. E o Júnior então foi anunciando quem é o pastor presidente dessa igreja que fundou a igreja. E o Júnior então foi anunciando quem é o pastor da igreja dele e quem é o nome dos pastores da igreja que ele reúne. Não é isso! Se fosse o dia de hoje seria isso! Porque é isso que a gente gosta de anunciar! É isso que a gente gosta de falar! É isso! Se não botar nossa foto na fachada da igreja, se não colocar nossa foto lá no painel da igreja, se não colocar os nossos temas, as nossas teorias, se não colocar os nossos pontos de vista, os nossos slides na igreja, então não é nós.